Hoje, na nossa primeira entrevista semanal para o torcedor alvinegro, aqui no blog do torcedor do Botafogo no Globoesporte.com, estamos com uma pessoa que aceitou um compromisso bem complicado, assumiu uma equipe com meses de salários atrasados, com um elenco que não era nem sombra do elenco do Botafogo nas últimas temporadas, e mesmo assim ele está lá, há 4 meses, no comando da equipe do Botafogo, passando por várias dificuldades, mas a gente enxerga uma luz com a sua direção. Boa noite, Mancini, tudo bem? Bom, beleza, boa noite. Eu sabia, desde que aceitei o convite do Botafogo, que eu teria uma dor de cabeça, entre aspas, em alguns aspectos, né? Isso se confirmou porque naquele momento já havia os atrasos de salários, né? A equipe tinha sido remodelada, aquela equipe que iniciou o ano, que disputou a Libertadores e o estadual, havia necessidade de se alterar alguma coisa, então isso tudo a gente não tinha tempo no início do trabalho, né? Então nós fizemos 9 partidas, houve a parada da Copa do Mundo, e aí depois a equipe reiniciou os trabalhos, né? E hoje a gente está numa situação muito melhor do que estávamos lá no começo do campeonato, né? Não só em termos de time, de padrão de jogo, de sistema, mas também fora de campo, né? Durante esse período a gente teve muita dificuldade no aspecto financeiro, então nós tivemos que conduzir o grupo sempre com muita inteligência para que não, ao longo do caminho, a gente não perdesse atletas, né? O que aconteceu somente nessa semana, que o Lucas acabou saindo, mas ao longo de todos esses meses aí, a gente teve que não só escalar e treinar a equipe, como também, muitas vezes, a gente teve que atuar em outras áreas aí, junto com os atletas, fazendo com que o time pudesse ganhar algumas partidas e que em outras que foi derrotada, mesmo assim, a gente sempre com muito empenho, com muita determinação, passando por cima de uma série de problemas que normalmente atrapalham uma equipe. Mancini, devido a esses problemas que o Botafogo possui da parte financeira, você considera que é o trabalho mais complicado da sua carreira? Olha, é o maior desafio, sim, porque você sempre quer estar num time grande, ainda mais da repercussão que dá o Botafogo, né, da camisa do Botafogo, um clube vitorioso na sua história, e de repente eu chego num momento difícil, né, no momento de último ano de mandato de uma diretoria, né, que possivelmente entre uma nova diretoria a partir de novembro, então o ano ele é muito político e também existe a falta de dinheiro e consequentemente a falta de investimento no clube, então isso tudo acaba gerando uma série de coisas que você tem que saber administrar ao longo do seu período dentro do clube. Então não é somente eu ir para campo, dar treino, escalar a equipe, fazer as alterações, você também tem que lidar com o fator externo, ser um gestor de pessoas, tentar fazer com que não haja muito desgaste entre diretoria e os atletas, né? Então eu não tenho dúvidas em afirmar que é o maior desafio, sim. Acho que nós acabamos passando por momentos de muita turbulência e eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai, até porque nós nos fortalecemos muito neste período e eu tenho certeza que daqui para o final do ano a nossa equipe vai voltar a somar pontos importantes e vai dar a resposta que o nosso torcedor merece. Mancini, você tocou no ponto em relação ao Lucas, dele ter entrado na justiça. Como foi a repercussão dentro do elenco? O grupo se sentiu um pouco traído devido a ele ter entrado na justiça, sendo que vários jogadores estão nessa situação e não entraram. Como que o grupo reagiu em relação a essa saída do Lucas? Olha, é lógico que dentro de um elenco de 28, 29 jogadores sempre vão ter aqueles que apoiam e outros que não apoiam, né? Então é uma decisão individual do Lucas, todos nós respeitamos a atitude dele, porque ele é um cara que
faz por merecer esse respeito, por aquilo que ele sempre fez no Botafogo e pela sua atitude diariamente. Agora, outros atletas não quiseram tomar o mesmo caminho, porque entenderam que é uma situação do clube onde, mesmo a gente tendo muita dificuldade, eles entendem que tem que dar a mão e que tem que ajudar. Então é uma atitude individual. Eu volto a dizer, acho que o mais importante é que todo mundo respeite a atitude dele. Mas se fosse com outros atletas, talvez, assim como aconteceu, né? Porque todos eles tinham salários atrasados. E outros atletas acharam melhor ficar e desenvolver normalmente o seu trabalho no clube. Perfeito. Mancini, em relação à parte de campo hoje, o Botafogo nesse Campeonato Brasileiro, das equipes que estão na parte de cima da tabela, o Botafogo só perdeu para o São Paulo. Em contrapartida, as equipes que hoje são rivais diretas do Botafogo, o Botafogo não tem saído bem, não tem conseguido as vitórias, apesar de muitas das vezes ter mandado em campo, ter jogado muito bem, mas não ter conseguido concluir a gols as oportunidades, ter feito os gols nos jogos. O Flamengo é um exemplo claro disso. O que você acha em relação ao adversário que está na parte de cima da tabela, vir um pouco mais para cima, o Botafogo ter mais espaço para atuar, e aquela equipe que está jogando com o Botafogo, aquela situação de fazer um gol, se retrancar? Como que você explica essa situação do Botafogo com as equipes que estão na parte de cima da tabela, ter uma vantagem, ter jogado e ter conseguido os pontos, e com as equipes que são da mesma faixa da tabela, o Botafogo está tendo uma dificuldade maior? O Botafogo tem mais dificuldade quando ele encontra equipes que jogam mais fechado, né? Tanto é que os jogos contra as equipes que estão lá embaixo têm sido muito difíceis, né? E quando a gente enfrenta equipes que saem para o jogo, que dão mais espaço ao Botafogo, o Botafogo tem jogado melhor e tem tido uma melhor sorte. Isso aí acontece quando você tem um elenco que está a cada dia se superando. Então a superação dentro do elenco do Botafogo, ela é levada a sério em todos os momentos, porque nós não temos um time qualificado tecnicamente para, em determinados jogos, a gente fazer aquilo que deveria ser feito quando um time grande enfrenta um time médio, né? Então nós temos tido muita dificuldade, sim, contra equipes mais fortes, que estão mais armadas. Essas equipes saem para o jogo e acabam deixando espaços e pela superação a gente consegue ter bons resultados e fazer bons jogos. Muito se atribui à parte técnica. No meu ver, o Botafogo não tem uma equipe tecnicamente vistosa, mas tem uma equipe que marca, que corre bastante, que se supera. Daí a nossa dificuldade contra as equipes menores. Mancini, o seu maior achado na temporada em relação ao Botafogo, isso na visão de muitos, inclusive a minha, foi a evolução técnica do Ayrton. Que o Ayrton era um jogador que não vinha sendo utilizado, provavelmente seria dispensado quando acabasse o seu contrato de empréstimo com o Benfica no meio do ano, e com você acabou tornando seu jogador fundamental no meio de campo. Como foi uma conversa sua com ele? O que aconteceu para você colocar o Ayrton com tremenda importância hoje no meio de campo do Botafogo? Olha, desde que eu cheguei aqui ao Botafogo, eu tenho visto o Ayrton nos treinamentos e aquilo que eu via nos jogos, até quando eu enfrentava o Ayrton no Inter, no Flamengo, não tinha relação com aquilo que eu estava vendo nos treinamentos. Aí eu chamei um atleta e perguntei a ele por que ele não desenvolvia nos jogos aquilo que tecnicamente ele era capaz. E aí ele me falou que muitas vezes ele era taxado como um atleta violento, só de marcação, que os técnicos pediam isso para ele. Eu falei, olha, a partir de hoje eu quero que você desenvolva também a sua parte técnica. É óbvio que ele é um atleta muito forte na marcação, mas é um atleta que tecnicamente tem uma saída de bola de qualidade, ele pode dar um passe direcionado vertical à frente, né? Então nós fomos fazendo com que, eu exijo não só dele, mas do Gabriel, do Bolatti, que não joguem a bola para trás o tempo inteiro. No treinamento eles estão proibidos, então isso também fez com que eles estivessem que jogando para frente e desenvolvendo a qualidade técnica. Hoje o volante dentro de uma equipe de futebol uma peça fundamental, porque é ele que faz a maior parte das iniciações da jogada.
Então isso fez com que ele evoluísse. Eu estou muito satisfeito de ver a qualidade com que ele tem feito isso nos jogos, e ele não deixou em momento nenhum de ser aquele marcador forte que sempre foi. Agora, ele deixou de ser sim um tomador de cartões e um atleta violento que muitas vezes a gente viu. Mancini, ontem eu abri que eu iria fazer essa entrevista contigo aqui para o blog do Globoesporte.com, blog do Botafogo no Globoesporte.com, e alguns torcedores alvinegros mandaram algumas perguntas. E a grande maioria das perguntas foram em cima de dois jogadores, sobre o Zé Badios e sobre o João Gabriel. O João Gabriel, muitos perguntando por que ele não foi aproveitado ainda, por que ele não tem sido colocado no banco de reserva, não teve nenhuma oportunidade. Você pode dar uma explicaçãozinha pra gente em relação ao João Gabriel? Claro, o João Gabriel é um atleta que, no meu ver, ainda está abaixo do grupo, em termos técnicos, em termos de rendimento físico. Eu jamais deixaria um atleta de fora, um atleta que pudesse ajudar, entendeu? Então eu tenho que zelar pela justiça no meu grupo, e aqueles atletas que estão à frente têm tido oportunidade. Se amanhã o João Gabriel melhorar sua performance dentro do grupo, certamente vai ter oportunidade. E sobre o Cevallos é um atleta que oscilou muito desde que eu cheguei aqui. Em alguns momentos fez grandes jogos, em outros momentos ele não atuou tão bem. É normal no futebol de hoje, a gente também não pode jogar um peso excessivo sobre A, B ou C, né, porque todos os atletas têm se dedicado ao máximo. A capacidade de cada um é medida sempre nos jogos, ninguém analisa os treinamentos, aquilo que o cara pode fazer dentro de campo. Nós não temos um elenco tão grande assim. O Ceballos é uma peça importante no clássico diante do Fluminense. Ele foi fundamental, ele fez um gol, ele fez a jogada de segundo gol. Então eu peço que a torcida tenha um pouco de paciência, porque nós temos hoje que não só resgatar o Botafogo no campeonato, como resgatar o apoio do torcedor e resgatar alguns atletas. É importante que a torcida e o time estejam em conjunto para que dentro de campo as coisas possam sair melhores do que estão agora. Entendi. O Mancini, sobre dois atacantes agora. A primeira mais leve. Bruno Correia foi contratado, né? Agora deve estar se apresentando que dia? Não, ele já se apresentou, já treina desde segunda-feira. Desde segunda-feira, né? Ele vai se juntar ao grupo que voltou de Santa Catarina. Agora você vai ter um treinamento, vai estar mais presente com ele, no caso. Exatamente. O Bruno, a equipe chegou na quinta-feira à noite desse último jogo diante do Figueirense. Sexta-feira que todo mundo, aqueles que viajaram e aqueles que ficaram aqui no Rio de Janeiro, vão se encontrar novamente. Perfeito. O que foi te passado em relação ao jogador? Como que é em relação ao jogador técnico? Você tem uma... Eu não tenho como falar de um atleta que ainda não estreou, né? Vamos esperar, vamos dar tempo para ele. É importante que o atleta se sinta bem, né? A gente não pode, eu não tenho bola de cristal para desenvolver qualquer opinião antes do tempo, entendeu? O atleta veio muito bem indicado. Agora tem que, dentro dos treinamentos, que eu disse João Gabriel, serve para qualquer jogador. Se o jogador chegar e estiver no nível daqueles que estão jogando, vão ter oportunidade. Se estiver abaixo, vão esperar até que melhorem ou que entrem naquele ritmo que todos nós esperamos. Perfeito. Mancini, agora uma relação de um atacante polêmico. Semana passada foi veiculada a informação que o Jobson, o Botafogo reintegraria ele ao elenco principal, ao elenco profissional do Botafogo. Foi te passado isso pela diretoria? Você já pensou em ter uma conversa caso isso aconteça com o Jobson? De repente ver a situação, aproveitá-la na tua equipe, ou isso nem passa pela sua cabeça? Não, pelo que eu estou sabendo, isso não tem a mínima chance de acontecer. A diretoria me disse que eu nem sabia, para te falar a verdade, que o Jobson ainda tem contrato, né? O Botafogo, sendo assim, tem que disponibilizar um profissional para que o atleta diariamente possa ter um nível de treinamento aceitável, mas a chance dele voltar a jogar no Botafogo, pelo que me passaram, pelo que a diretoria me passou, é zero. Zero, né? Então, os fãs do Jobson, alguns torcedores aí que, mesmo com tudo que o Jobson fez, ainda esperavam que ele pudesse atuar pelo Botafogo,
Mancini acaba de descartar aqui no blog do Não, Globo. Mancini não, diretoria do Botafogo, no caso. Diretoria do Botafogo acaba... Não tem nada a ver com isso. Agora, essa pergunta tem que ser respondida pela diretoria do Botafogo e não pelo treinador. Não, no caso, vamos colocar a parte de exposição, Mancini. A diretoria valida a volta do Jobson. Você tentaria aproveitar o atleta, no caso, ou não? Olha, o que foi me passado pela diretoria é que o Jobson ainda tem vínculo com o clube... Até dezembro de 2015. Até dezembro de 2015. E eu perguntei, e o que vai acontecer? Nem eles sabiam dizer. Eles estão esperando o retorno do jogador, que ainda não aconteceu. Então eu não posso falar nada sobre o Jobson. Perfeito. É bom deixar esclarecido, porque são várias informações distorcidas. E uma informação que é complicada, né? Um jogador que já tem um histórico complicado, e alguns torcedores, mesmo com esse histórico, ainda pedem a volta dele para o Botafogo. É bom que mostra que a diretoria do Botafogo também não tem interesse do atleta voltar ao clube, à equipe profissional. De repente colocar o atleta para treinar, alguma coisa à parte, tudo bem. Acho que isso é mais do que digno para um atleta, né? Eu para te falar a verdade, eu não tenho nada contra o Jobson. Eu não estava aqui na ocasião onde aconteceram os problemas, então isso aí tem que ser analisado em primeiro lugar pela diretoria. A partir do momento que for analisado, aí o departamento de futebol profissional vai ser informado daquilo que for determinado. Não, perfeito. Mancini, nós temos um jogo agora, sábado, no Maracanã, 18h30 contra a Chapecoense. Um jogo de extrema importância para o Botafogo. Gostaria que você aproveitasse o nosso espaço aqui para estar convocando a torcida, para estar mostrando como a torcida é importante para estar jogando junto no próximo sábado. O espaço é seu, você tem total liberdade de poder falar isso em relação à nossa torcida. Olha, nós temos um jogo dificílimo no sábado diante da Chapecoense, e eu espero que o nosso torcedor vá, que nos incentive. Nós sabemos o quanto houve de desgaste entre torcida, time e diretoria este ano, mas é hora da gente unir forças, e eu conto com o apoio maciço do nosso torcedor. A diretoria está reduzindo o preço dos ingressos, então é muito importante que o torcedor saiba o peso que ele tem. A equipe, quando joga no Maracanã e sente o calor do torcedor, ela desenvolve um jogo muito mais confiante. Então eu espero sinceramente que a gente consiga realmente botar bastante gente no Maracanã, e que essa torcida jogue junto com o time, e que o time corresponda a toda essa confiança do nosso torcedor. Não, perfeito, Mancini. Mancini, agora uma pergunta. Isso a gente acompanhando os torcedores do Botafogo nas redes sociais, e até mesmo conversando nos estádios, 80% validam a sua participação como técnico do Botafogo, com toda a dificuldade. A gente enxerga um time com toque de bola, um time que sabe fazer, tem um trabalho tático muito bom. Se aparecesse hoje uma proposta do Botafogo de renovação para 2015, sem você saber quem seria o presidente, isso numa situação totalmente no escuro, você aceitaria uma proposta de renovação com o Botafogo de imediato, ou você esperaria o novo presidente? O que você pensa em relação ao futuro com o Botafogo? Olha, eu aceitaria, porque eu me sinto muito bem no Botafogo, eu gosto do Botafogo, gosto das pessoas que fazem o dia a dia do Botafogo, fui muito bem recebido aqui, então não teria razão nenhuma de sair do Botafogo, né? Agora, óbvio que nós temos que esperar para saber se as pessoas que vão assumir o clube, se elas têm interesse no Wagner Mancini. Mas é importante dizer também que eu estou muito satisfeito, eu tenho prazer todos os dias de levantar, de pegar meu carro, de ir para o treino, de dar treino, de conviver com todas as pessoas que fazem o Botafogo, entendeu? Então essa identificação que eu tive com o clube, a camisa, é muito importante numa escala de profissional, porque você agrega muito quando você sabe que está num time onde você pode desenvolver o melhor, entendeu? Então é dessa forma, a minha cabeça totalmente voltada
para o Botafogo, entendeu? Mas, enfim, a gente tem que respeitar as decisões das outras pessoas e de quem estiver no comando. Eu acho que daqui até o final do ano a gente vai ter aí certamente muita coisa ainda a ser desenrolada, e eu espero sinceramente que eu possa ajudar muito dentro, não só dentro de campo, mas também fora de campo, com tanta coisa acontecendo. Mancini, hoje qual a importância do Jefferson para o elenco do Botafogo? A importância vital, assim como temos outros atletas importantes que têm um peso muito grande no elenco, né? Mas o Jefferson é um ícone dentro do Botafogo, é um cara muito identificado, né? Chamado por várias vezes já a seleção brasileira, foi novamente chamado pelo Dunga agora. É um atleta que, além de ter essa identificação, é um atleta que fica bem vestindo o uniforme do Botafogo. Mancini, gostaria de te agradecer por ser nosso primeiro convidado aqui no nosso bate-papo semanal com pessoas relevantes na nossa história alvinegra, pessoas que estão hoje no Botafogo como você, que já passaram pelo Botafogo, mas que deixaram um nome marcado no Botafogo. A gente espera que esse momento de crise, esse momento da gente estar lá na parte de trás da tabela, isso passe rapidamente, que a torcida botafoguense confia no seu trabalho, confia no elenco do Botafogo, mesmo não sendo o elenco dos sonhos de todos nós alvinegros, mas é o que a gente tem, é um elenco, apesar de tudo, tem uma certa qualidade em alguns pontos do nosso elenco, e a gente confia em você, confia que você, agora, depois parece que a tempestade vai começando a passar, a parte salarial vai começar a ser acertada, que era o nosso calcanhar de Aquiles, e a gente espera que daqui até o final do ano o Botafogo consiga engrenar um bom momento. Tem a Copa do Brasil, o jogo contra o Ceará, que já começa na próxima semana, e que a gente, quem sabe, no final do ano a gente volte a conversar no blog do Globoesporte.com, falando de um título de uma Copa do Brasil. Olha, muito obrigado, Thiago. Eu fico lisonjeado de ter sido escolhido aí como, né, o primeiro de uma sequência de reportagens. E a torcida do Botafogo pode ficar sossegado que eu tenho me dedicado de corpo e alma realmente ao Botafogo, aquilo que pode ser feito, o que tiver ao meu alcance, e muitas vezes até atuando em outras áreas e fazendo com que todo mundo entenda, né, o tamanho do clube, a tradição do clube, o peso que tem essa camisa e o quanto nós temos que ser honrados por ter sido escolhidos de fazer parte neste momento do clube, entendeu? Então, em cima disso, a gente tem tentado realmente botar alma diariamente no clube, e eu tenho certeza que daqui para o final do ano as coisas vão melhorar e muito, e junto com o nosso torcedor a gente vai ter muitas alegrias ainda daqui até dezembro. Obrigado, Mancini. Valeu, Thiago.